noite. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem mais de 13 milhões de depressivos. Desse total, boa parte é composta por idosos. Ainda segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a população idosa do país, até o ano de 2025, terá crescido 16 vezes. Ou seja, numa projeção simplificada, teremos o problema da depressão na terceira idade 16 vezes ampliado. E essa é a questão que será discutida hoje aqui no Opinião Pernambuco, a depressão na terceira idade. Participam do nosso programa a psicóloga Geórgia Araújo, o psiquiatra Frederico Maciel e também o geriatra Alexandre de Matos. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar tirando uma dúvida. A Organização Mundial de Saúde dá como referência para a terceira idade 65 anos nos países desenvolvidos e 60 anos nos países em desenvolvimento. O referencial no Brasil qual é? 60 ou 65? Na verdade, a própria Organização Mundial de Saúde, ela define como 65 nos países desenvolvidos, mas nos países em desenvolvimento, ou nos países emergentes, isso daí, esse corte é feito em 60 anos. Uhum. Então, nós fazemos em 60 anos e a própria Organização Mundial de Saúde faz para o Brasil e demais países emergentes esse corte em 60 anos. E divide também o que nós chamamos de muito idoso, o muito idoso, em 85 anos ou mais nos países desenvolvidos e aqui no Brasil e demais emergentes em 80 anos. Certo. Bom, a pergunta agora é a seguinte: quão frequente é a depressão na terceira idade? Duas perguntas: quão frequente ela é na terceira idade e se é uma depressão mais severa do que nas outras faixas etárias? Quem me responde? Tá. O que a gente fala de depressão, né, de início tardio, né, aquela depressão da terceira idade, a gente espera uma prevalência em torno de 15 a 16%. Né? A gente tem que lembrar também que aquela depressão maior, né, aquela depressão mais severa, a gente espera uma prevalência, né, de torno de 3 a 4%. Né? Aí o senhor está falando nos idosos especificamente, nos idosos. De 3 a 4%, prevalência da depressão severa entre idosos. Isso, tá. A gente está falando aqui, né, dos sintomas depressivos significativamente importantes, né, clinicamente, né, que seria nessa faixa aí lá dos 15%, e na depressão maior, né, aquela que preenche os critérios diagnósticos, vamos dizer assim, e uma depressão mais grave, né, uma depressão em torno de 3 a 4% dessa população. Né? Lembrar que essa população, a gente pensando assim numa comunidade. Né? Se a gente for passar para um ambiente hospitalar, um ambiente de ambulatório, ou até mesmo esses locais de casas de repouso, isso aí pode ampliar muito né, essa margem. Né? Antes da gente continuar falando sobre a depressão, dá para a gente estabelecer uma diferença entre depressão e tristeza? Sim, claro. Pelo olhar da análise bioenergética, né, a tristeza ela tem uma carga de energia. Então, a pessoa que está triste, ela está carregada energeticamente para sofrer diante da situação que causou aquela tristeza. É um sentimento que todos nós temos, né? No caso da depressão, falta essa carga de energia. Né? Então, é algo mais pesado, algo mais profundo e muitas vezes até sem uma razão aparente. Uma doença. A depressão é considerada uma doença. É uma doença. Agora, nessa leitura de doença, ao meu ver, né, essa doença que pode ser psicocorporal. Ela não ataca só a mente, o emocional. Ela também se revela no corpo. Vamos para as causas um pouco da depressão. E, claro, o nosso foco sempre na terceira idade. Quer dizer, mesmo que a gente possa ampliar um pouco a depressão para outras faixas etárias, mas o nosso foco aqui, a terceira idade. São mais causas biológicas? São mais causas psíquicas? São
são causas que têm motivações sociais? Como é que a gente vai desenhar um pouco aí? Essa questão, inclusive, é bem interessante, né? Em relação, a gente tem algumas diferenças da depressão clássica, ou a depressão comumente vista no adulto jovem, para a depressão que se vê no idoso. Né? E algumas diferenças passam exatamente por isso. É mais comum que a depressão no idoso tem um aspecto orgânico e biológico até um pouco maior do que a gente vê comumente no adulto jovem. Não é? Então tem uma série de peculiaridades. É por isso que a depressão ainda é muito subdiagnosticada e subtratada no idoso. Determina que se extrapola muito do que se conhece, do que se conceitua como depressão para o idoso, mas tem algumas peculiaridades no idoso que são diferentes. Por exemplo, a depressão no idoso muito frequentemente tem sintomas que não preenchem critérios, como o Fred já colocou há pouco, do Frederico Marcel, não preenche critérios de depressão maior, mas são sintomas significativos para impactar na qualidade de vida daquele indivíduo. E muitas vezes isso é visto como algo, até não só pelo idoso, familiar, a sociedade, até por alguns médicos e profissionais de saúde mesmo, como algo normal para o envelhecimento. O idoso está menos interessado em questões sociais, familiares, em sair, ir para a igreja ou ir para alguma atividade que ele antes costumava fazer e está mais em casa, menos participativo, como algo do sintoma de um envelhecimento. E é aceito até por alguns idosos esse mito. Não é? E por trás disso, muitas vezes, pode estar a depressão. E não é à toa que esses sintomas que misturam a ideia de envelhecimento normal e depressão faça com que essa depressão muito comumente seja subdiagnosticada, subtratada. Qualquer um de vocês, nas suas especialidades, no caso a psicologia, a psiquiatria e a geriatria. Eu ia falar pediatria e a geriatria, qualquer um de vocês nessas especialidades estará apto a fazer o diagnóstico de um quadro depressivo no idoso? Olha, eu costumo fazer o seguinte, isso, né, que o doutor acabou de falar, como não só no idoso, mas especialmente no idoso, por vezes, por exemplo, uma disfunção tireoidiana, ou então perdas naturais da idade, né, aposentadoria, perdas de amigos que falecem. Então, como tem outras questões, eu costumo sempre pedir uma avaliação de uma especialidade médica. Geralmente eu encaminho ou para o geriatra ou para o psiquiatra para fazer uma avaliação médica. Porque, por vezes, ela está misturada, essa depressão que aparece, ela está misturada com aspectos orgânicos também. E como o meu olhar é que não dá para separar o emocional do físico, né, o corpo da mente, então eu sempre gosto de trabalhar em parceria por isso que eu falei há pouco, né, como é importante, né, o geriatra, o psiquiatra trabalhar junto com a psicologia. Eu acho que estamos aptos, sim, para diagnosticar, porém, em parceria com os colegas. Na sua experiência clínica, é comum? Sim, bastante comum. Idosos, né, com depressão, com depressão branda, com depressão severa, com depressão que não retroage? Certo. Na nossa prática é bem comum, né? Nós atendemos idosos, né, que apresentam um quadro de depressão. O interessante também é que muitas vezes ele não vem com aquele quadro clássico, né? Muitas vezes o idoso ele não vem falando, não chega para a gente falando sobre que ele está triste, né? Que ele está com choro fácil, que ele tem sentimento de culpa, né? Muitas vezes, inclusive, quando ele vai procurar um profissional, ele vem por outras queixas, né? Ele vem por queixas somáticas, né? O corpo dele que está sentindo dores por todo o corpo, dores de cabeça. E muitas vezes é preciso um olhar, né, mais apurado para identificar ali um quadro depressivo. Né? É comum a depressão ser confundida com outros problemas de saúde, por exemplo, Alzheimer? Sim, aí é outra questão também que eu acho bem importante que a gente converse sobre isso. Em problemas de saúde em geral, é comum ela ser confundida, né? Há pouco, como foi colocado, a questão de dores e fadiga. Muitas vezes o idoso procura o médico inicialmente ou uma ajuda profissional por sintomas muito mais físicos,
né, outros sintomas diferentes daqueles sintomas clássicos de depressão. E muitas vezes o que está por trás é realmente uma depressão. Essa questão que foi citada de dores é bem característica, como alterações do hábito alimentar, alterações do sono, alterações... E aí vem outra questão, outro tipo de sintoma também, que é comum no idoso, que são sintomas cognitivos, de memória, atenção, outros sintomas cognitivos. Isso daí tem dois lados da moeda, certo? Existem os sintomas cognitivos que se apresentam no idoso pela própria depressão. Então, a depressão pode causar um impacto na atenção e, consequentemente, na memória, o que se chama, que se convencionou chamar de pseudodemência depressiva. Esse é um lado. E existe o outro lado também. Algumas doenças neurodegenerativas, a exemplo da doença de Alzheimer, pode apresentar inicialmente como a ponta de um iceberg, com sintomas do humor, sintomas de ansiedade, e sugerir até inicialmente uma doença depressiva unicamente, e pode ser apenas sintomas que a gente chama psicológicos e comportamentais da demência, que está se apresentando inicialmente como se fosse depressão, e de fato não é. Isso só no decorrer da avaliação do paciente que a gente consegue ir diferenciando qual o diagnóstico exato. Isso é fundamental em todo paciente, mas no idoso se torna ainda uma questão muito mais importante, como foi dito há pouco, a questão de doenças outras, até clínicas, não só a doença de Alzheimer, como hipotireoidismo, como o uso de algumas drogas para tratar algumas outras doenças que podem causar sintomas relativos a um quadro depressivo, né? Drogas psicoativas, corticoide, uma série de medicamentos que podem causar isso, e no idoso isso é uma questão ainda muito mais frequente. Então, buscar uma doença clínica, buscar alguma droga que possa estar causando aquilo, ou alguma outra doença neuropsiquiátrica que não propriamente a depressão, como uma doença de Alzheimer, deve ser uma tônica e uma visão que não podemos perder, né, na avaliação desse idoso. Eu separei aqui, só preciso achar, alguns pontos que são comuns ao idoso. E aí eu queria que vocês me dissessem de que maneira esses pontos, esses aspectos podem determinar um quadro depressivo. Por exemplo, o sentimento de improdutividade. Você passa uma vida inteira trabalhando, né? Às vezes trabalhando sem parar, sacrificando vida afetiva, vida familiar, por conta do trabalho. Aí, de uma hora para outra, acabou. Você para de trabalhar e pode não ter se preparado para esse momento da sua vida. Falta de atenção da família. Às vezes, abandono da família e ausência de vida social. Como esses pontos podem, se é que podem, determinar um quadro depressivo? Na minha opinião, podem sim. Não obrigatoriamente determinam, mas podem sim. Né? Há pouco eu falava de algumas situações que podem desencadear um quadro depressivo, né? Além dessas questões clínicas também, que são importantes de serem observadas, mas geralmente, né, eles vêm com essa característica. Então, assim, uma pessoa, por vezes, que falava durante anos, eu quero me aposentar, eu quero me aposentar, eu quero me aposentar, se aposenta, deprime, né? Ou então começa a perceber que os filhos cresceram, né? Os netos moram longe, ou então foram para longe, não visitam, e começam a perceber essa solidão. Inclusive, existe um filme sobre isso, né? O Ninho Vazio, que fala dessa saída. Tem a síndrome do ninho vazio, pois né? É. Então, assim, todas essas questões, elas estão interrelacionadas. O que eu acho que é importante é a gente firmar sempre, não só na depressão, mas na depressão especificamente do idoso, há uma causa aparente, muitas vezes pode ser que não haja, mas geralmente há. Havendo, qual é a relação que essa causa atual tem com a história passada da pessoa e como essas duas coisas se interrelacionam. Né? Então, assim, é a história do corpo, é a história de vida e a história atual, fazendo essa conexão com coisas que a pessoa viveu. Né? Doutor Frederico, o que é que dói mais? Aí também, pegando o seu consultório como referência, obviamente. O sentimento de improdutividade, a falta de atenção da família, o abandono
ou ausência de vida social? O que a gente fala, o que a gente lê muito e vê no consultório, né, que um dos principais medos, né, do idoso é tornar-se um fardo, né, para a família, né? Então, o idoso, ele não quer, né, isso para os seus cuidadores, né? E outra coisa, a solidão, né? Solidão é também uma queixa muito frequente, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, a população está envelhecendo, né? Então, as pessoas estão cada vez tendo um menor número de filhos, né? Então, a gente tem que se preparar para essa fase também da vida, né? E outra coisa, né? A aposentadoria nem sempre é sinônimo de felicidade, né? O que a gente percebe muito é que deveria haver, sim, um preparo, né, para se aposentar, porque a partir do momento que a gente não se sente mais útil, né? A partir do momento que a gente não tem mais aquela rotina, a gente começa a sentir um vazio, né? E com esse vazio, sim, a gente pode ficar mais suscetível, né, a desenvolver um quadro de depressão. Vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a depressão na terceira idade. Até já. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco discute hoje a depressão na terceira idade. Participam do nosso programa a psicóloga Geórgia Araújo, o psiquiatra Frederico Maciel e o geriatra Alexandre de Matos. Doutor Alexandre, a depressão pode fazer aparecer doenças ou agravar doenças pré-existentes? Sim, e essa questão, especificamente na população idosa, é uma preocupação ainda maior. Isso é muito frequente acontecer. Existem várias teorias. O fato é que sim, a resposta é sim. Aí existem várias teorias em relação a isso, né? Uma delas é que, estando deprimido, né, o indivíduo, o idoso, adere menos aos tratamentos, aos cuidados de saúde, atividade física, uso do medicamento, tal. Essa é uma questão. Outra questão que se discute muito hoje também é que as doenças que existem comorbidade com a depressão, associada à depressão, principalmente doenças cardiovasculares, podem piorar o seu prognóstico, porque a depressão pode ter uma ação que envolva a própria fisiopatologia dessas doenças, né? Pode alterar a imunidade, aumentar a agregabilidade plaquetária, alterar alguns hormônios, alterar uma série de fatores biológicos no organismo que pode predispor a uma piora ou aparecimento de doenças cardiovasculares, neoplásicas e diversas outras. As famílias normalmente estão preparadas para lidar com essa mudança de vida do idoso, quer dizer, uma pessoa que trabalhava, que tinha vida social e de repente deixa de trabalhar, fica mais dependente de filhos, enfim, mais fragilizado, mais vulnerável. As famílias estão preparadas para lidar com isso? Uma preocupação também nossa é cuidar dos cuidadores, né? Então, essa questão de ter uma rotatividade, né, nos cuidadores do idoso, né? Acho que é importantíssimo, né? Aí você fala entre familiares? Isso, entre familiares, né? Porque é uma sobrecarga, né? As pessoas não estão preparadas para isso e simplesmente vai chegar, né? Vai chegar porque a expectativa de vida está aumentando, né? Hoje em dia que é de 75, né? Então, em 2050 a gente vai chegar aos 81 anos, né? Então, todos nós temos que estar preparados para cuidar dos nossos familiares, né? E dar toda a atenção necessária para eles. Tem uma coisa que eu gostaria de complementar, que é assim, nós estamos falando aqui da depressão, já é a ponta, né? A doença já se estruturou. E o tempo todo eu estava aqui ouvindo, né, as pessoas falando e vindo uma coisa que a depressão tem muito a ver também, especialmente na terceira idade, com o estilo de vida. Porque o que é que a gente nota quando a gente acompanha um idoso que não desenvolve a depressão e um que desenvolve a depressão? Muitas vezes, olhando para trás, tem a ver com a escolha do estilo de vida que aquela pessoa quis levar, né? Então,
Eu acho também que as famílias não estão preparadas e o mundo que a gente está vivendo não nos leva a refletir sobre isso. Uhum. A preparação, né, para uma vida, uma terceira idade saudável, porém, o estilo de vida hoje. Qual é o estilo de vida que eu levo hoje? Como eu cuido da minha saúde, das minhas relações familiares, da minha relação com o trabalho, tudo Aí isso. o que você está colocando, então, é que o estilo de vida pode funcionar como prevenção à depressão. Sim, sim, pode ajudar. Outras coisas podem prevenir a depressão? É uma questão interessante sobre isso que a gente fala, assim, estilo de vida e alguns aspectos como a rede de apoio familiar, a questão de cuidadores, como já citamos aqui, a aposentadoria não programada, a questão de perdas e lutos, é um período de vida, isso é uma questão muito importante também nesse aspecto, que a perda de cônjuge, a perda de amigos e outros parentes é um período que tem uma série de desafios como esse. Esses são fatores que nós chamamos frequentemente de psicossociais, né? A depressão costuma ter esse tripé de biopsicossocial. O psicossocial é um fator que pode ser o gatilho para a depressão ou um fator de retroalimentação da depressão. Então, o tratamento da depressão, na grande maioria das vezes, requer uso de medicamentos. É uma questão biológica. Na maioria das vezes ou sempre? Na imensa maioria das vezes. Certo. Em se tratando de idosos, eu diria até que diagnóstico de depressão é igual a usar medicamentos. Então, assim, isso daí não tem... Porque isso é exatamente o aspecto biológico, tá certo? Então, assim, é uma doença com alterações biológicas neuroquímicas. Exatamente. Às vezes é difícil entender isso, o paciente, o familiar, ou a sociedade de uma forma geral, porque como é algo que não é muito palpável, está lá no aspecto bioquímico, neuroquímico, então uma pessoa que tem diabetes, que você vê um exame com alteração de glicose, que você mede a pressão e vê que tem hipertensão, se quebra uma perna, está lá, com um gesto, você palpa isso, é muito mais fácil, percebe-se. Mas a depressão é uma questão também biológica, certo? Esses aspectos psicossociais também não podem ser desconsiderados, porque até para o tratamento, além das questões farmacológicas, a melhora do ambiente também faz parte do tratamento. Agora me digam uma coisa, a partir do que o senhor colocou, a gente não está aí com um problemão, porque no bloco anterior foi dito que alguns medicamentos de uso comum aos idosos, né, para combater problemas outros de saúde, podem gerar depressão, podem implicar num quadro depressivo. Por outro lado, se a depressão se instala, o idoso tem que usar medicamentos. E aí, como é que faz? Vai ficar... Quer dizer, você toma remédio para resolver outros problemas, o remédio gera depressão, para você se curar da depressão, você tem que tomar mais remédios. Como é que se resolve isso? Uma grande preocupação é a polifarmácia do idoso, né? Então, o idoso, normalmente, quando chega no consultório, ele já vem com vários medicamentos, né? Esses medicamentos, eles podem interagir entre eles, mas a gente tem que fazer aquilo que é. Se a gente identifica um quadro de depressão, a gente tem que pensar realmente no antidepressivo, né? A gente quer melhorar aquela qualidade de vida do paciente, a gente quer tratar, né? Mas a gente tem que ter cuidado também assim para não medicar a utilização de medicamentos de uma forma excessiva, né? Que também pode ser bastante prejudicial para o idoso, né? Vou pegar um outro ponto que vocês colocaram, que é a questão do luto, que o luto também pode determinar um quadro depressivo. Vamos considerar um quadro depressivo que resulta dessa perda, né? Essa dor pela separação de um ente querido. Também essa dor teria que ser curada com medicamento? Aí estou pedindo uma sua visão específica de psicóloga, Certo. que em princípio Não, a gente não passa medicação. não passa medicação, não prescreve remédios. Sim. Veja só, essa é uma questão muito delicada, né? Por quê? O que é que a gente vê nos últimos anos nos funerais? A pessoa não pode chorar, tem que ser forte, segure, né? Prenda. Então, assim, a nossa visão o luto precisa ser vivido.
né? A tristeza que eu falava agora, que se diferencia da depressão, ela precisa ser vivenciada. Agora, como ela está sendo vivenciada, a intensidade disso vai nos dar, é como um termômetro que vai nos sinalizar se é realmente importante encaminhar para um psiquiatra, fazer uma avaliação e, se for o caso, entrar com a medicação ou não. Então, é preciso diferenciar se essa depressão, se essa tristeza é intensa, se tira a carga energética do paciente, se o deixa inativo. Muitas vezes a pessoa fica sem querer pentear o cabelo, se alimentar, sai de casa, se isola, ou dorme muito, ou dorme pouco. Então, a gente tem que fazer uma avaliação geral, né? Se for algo que realmente tem a ver com a perda daquela pessoa, porque imagina, um casal estava casado há 50 anos, e aí um dos cônjuges vem a falecer. É natural que venha a tristeza, né? Porém, essa tristeza precisa de um suporte, por vezes familiar, por vezes profissional. E dentro desse suporte profissional, por vezes uma psicoterapia, um suporte pontual, ou, além da psicoterapia, a entrada na medicação. E eu queria só complementar uma coisa em relação à medicação. A minha experiência, né, em consultório, também eu trabalho no SUS, é que muitas vezes a medicação é prescrita e os pacientes não querem tomar como deveria. Então, a gente tem as duas coisas. A gente tem o excesso, né, a preocupação, que a gente está aqui do excesso da medicação, e tem a dificuldade da adesão ao tratamento também. Né? Tem essas duas pontas. Pegando um gancho ainda nessa questão do luto e também da medicação, como foi falado e como o Frederico também colocou, tem uma questão. Em relação, a gente falou aqui no início do programa, a questão da tristeza, o luto e tal. Isso é importante diferenciar da depressão. Às vezes a pessoa fala, não, hoje eu estou depressivo, hoje eu acordei. Não, a pessoa está triste, e isso é normal na vida. Né? O luto, na perda, a tristeza, a melancolia sobre alguma questão específica naquele momento que a pessoa passa na vida, como vem momentos de alegria e tristeza, isso daí não é depressão. Enfim, essa é uma questão. E agora existe um outro lado também, e isso em relação ao idoso ainda é muito mais comum do que no adulto jovem, é o subdiagnóstico e da não atenção ao diagnóstico de depressão, de achar que não, ele está mais triste, está mais apático, mas também já está idoso, já está com 80 anos, também com 90 anos ele tem que estar assim, ele tem que não estar assim, e achar que isso é normal do envelhecimento. Esse é um problema mundialmente, ainda de um impacto muito maior negativamente do que se falar no eventual superdiagnóstico de depressão. Né? E sem dúvida, a gente tem que considerar que viver um luto, viver uma perda, isso tem que ser feito e isso é normal a vida de qualquer um. Mas esse outro lado da moeda tem tido um impacto em saúde pública de uma magnitude muito grande e na população idosa muito mais ainda. Então, se fala muito hoje, se tenta nas universidades, nos cursos de medicina, cada vez mais treinar, né, e aperfeiçoar. Não vamos ter suficientemente quantidade de geriatras ou psiquiatras ou psicólogos, enfim, para poder diagnosticar, verificar se aquela pessoa está... Muitos desses idosos eles vão procurar um clínico, ou o seu cardiologista, ou o seu... referindo àquela dor excessiva, referindo àquele cansaço físico e tal, que pode ser, muitas vezes, depressão. Então, essa é uma questão importante. E sobre a questão do uso de medicamentos, é muito importante que se diga que o tratamento medicamentoso hoje de depressão é extremamente seguro. E assim, o medicamento usado não é um calmante, não vicia, não é tarja preta, não é esse o medicamento que se usa. Ao contrário, esses são medicamentos até muito arriscados para a população idosa. Então, os chamados medicamentos que frequentemente se usa por aí, benzodiazepínicos, medicamento para dormir, calmantes, tarja preta, drogas que causam dependência, que vicia, como se diz a população. Esses são medicamentos que trazem um risco excessivamente grande de causar alteração cognitiva, demência propriamente dita, queda, fraturas e pior, inclusive, da própria depressão, se usado só esse medicamento, ser um medicamento específico para tratar depressão, como é exemplo dos inibidores de regulação de serotonina, que é uma classe de medicamento hoje extremamente segura e muito frequentemente usada na população geriátrica. Diagnóstico tardio num quadro depressivo pode atrapalhar muito a recuperação dessa pessoa? Pode. É o que a gente vê muito na prática, né? Essa questão do subdiagnóstico e o subtratamento, né? E isso pode levar a... Vamos supor que a pessoa tenha um diabetes, né? Vamos supor que a pessoa faça um tratamento de hipertensão,
a partir do momento que esse paciente está deprimido, ele não vai ter interesse, né, de fazer o tratamento dele regularmente. Então ele começa a, para que eu vou me tratar? Né? Na verdade, eu não tenho mais prazer em nada, eu não tenho mais motivação para nada, então é melhor continuar dessa forma. Né? Então, isso vai, a longo prazo, trazer muito prejuízo para a vida, né, do paciente e para prejuízo para os familiares também. Né? Os idosos costumam ser pacientes frequentes em consultórios de psicólogos, por exemplo, ou não? Eles entrariam naquele quadro que o doutor Alexandre falou, de que é da velhice, é assim mesmo e assim eu vou ficar. E aí não buscariam nenhum tipo de ajuda. Em consultórios privados, o número é bem mais reduzido. Agora, no SUS, eles chegam com frequência. Né? Eles chegam com frequência. Mas, por exemplo, um caso de um cidadão que teve um AVC, ele sai do hospital, um AVC transitório, né? Que a recuperação é mais rápida. Ele sai do hospital com orientação para fonoaudiologia, fisioterapia, cardiologia, geriatria, sai com todas as indicações, menos com acompanhamento psicológico, por exemplo, que seria fundamental para trabalhar a ansiedade, porque houve sequelas, por exemplo, o AVC deixou aquele indivíduo sequelado. Ele não chega no psicólogo, muitas vezes, ele não chega aí. Né? Então, assim, no Sistema Único de Saúde, a gente já tem um volume maior de procura. Porém, com o tempo, né, isso também vem mudando. E como é que você explicaria essa baixa procura no serviço particular e essa procura mais acentuada no serviço público? Talvez porque no serviço público a gente recebe muito por indicação. O clínico encaminha, né? Muitas vezes a cardiologista encaminha, porque aparecem exatamente esses sintomas clínicos. Quando é feita uma avaliação, não é hipertensa, não é diabética, nada. É uma questão para ser trabalhada com o psicólogo. Última pergunta do bloco. Há casos de depressão irreversível? Sim, isso é uma questão também bem importante que seja discutida, principalmente na população idosa, como tem um aspecto, como a gente falou há pouco, de organicidade, assim, o aspecto neuroorgânico, o aspecto chamado biológico, tá certo? Daquele tripé, o aspecto biológico, além da questão psicossocial, tende a ser bem mais prevalente. Então, na grande maioria dos casos de idosos com depressão, é muito mais provável que isso vai se equivaler comparativamente a uma doença crônica como, por exemplo, uma diabetes ou hipertensão, tal, de tratamento a longo prazo, do que algo como, comparativamente, uma infecção que se usa um antibiótico, acabou e está tratado. Então, esse entendimento de depressão como uma doença com tratamento a longo prazo é uma questão fundamental. Vamos fazer mais um intervalo curto. A gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. O tema de hoje do nosso programa é a depressão na terceira idade. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, a depressão na terceira idade, é o tema de hoje do nosso programa. Participam a psicóloga Geórgia Araújo, o psiquiatra Frederico Maciel e também o geriatra Alexandre de Matos. Doutor Frederico, o idoso ou a idosa, um dos dois, é mais predisposto à depressão ou fica mais vulnerável? As mulheres elas têm um fator de risco maior, né? As divorciadas, né? A gente até fala que o casamento ele tem até um fator protetor, né, para a depressão. Né?
E outra coisa interessante também, assim, que quem mais procura, né, o consultório, o atendimento, são as mulheres, né? São as mulheres, são as idosas. Eu acho que eu posso falar cerca de 90%, né, de quem procura, eu acho que são as mulheres. As mulheres são mais cuidadosas, né, as idosas. Nesse caso aí, o senhor falou das mulheres divorciadas, como se houvesse uma predisposição aí à depressão, à solidão, eu estou entendendo aí, por conta da solidão. O homem divorciado é mais bem resolvido nesse aspecto ou ele não se cuida, ele não procura o médico? Pois é, nosso cérebro, ele gosta, né, de gente, né, ele gosta de pessoas, ele gosta de uma vida social. Né? Mas quando a gente fala aqui divorciada, mas isso se aplica também para o homem. Né? Então, o homem separado, o homem divorciado, ele também está sujeito. Né? Mas o que a gente vê como uma predisposição, normalmente, é mais voltado para essa questão da idosa. Né? Mas o idoso também está sujeito, sim. Vamos falar agora, então, do tratamento? Como é que o idoso pode lidar com essa depressão, buscando aí ajuda? Quais são as formas de tratamento? Inicialmente, a partir do momento que temos o diagnóstico da depressão enquanto síndrome, é fundamental a gente saber se, como já falamos aqui antes, se aquilo de fato é uma depressão, digamos assim, primária, ou se existe, principalmente em se tratando de idoso, alguma relação com o uso de algum medicamento não apropriado para idoso. Essa é uma questão importante. Assim, devemos ter o máximo de cuidado com muito medicamento no idoso e com medicamentos que não são apropriados. Né? E isso pode ter uma relação. Se existe uma causa clínica outra, como, por exemplo, hipotiroidismo, uma doença neurodegenerativa, como doença de Alzheimer ou outra, iniciando ali no momento, se apresentando só como uma depressão, porque isso vai fazer muita diferença em relação ao tratamento. A partir do momento que temos o diagnóstico disso e desse diagnóstico diferencial de outras patologias, então vamos iniciar o tratamento, geralmente com medicamentos, como já falei há pouco, extremamente seguros. Na atualidade, antigamente tínhamos uma dificuldade muito grande, isso na década de 70, 80, com o uso de medicamentos de antidepressivos da classe dos triciclos e outros que têm um efeito colateral muito grande, até para o adulto jovem, para o idoso, muitas vezes ele não tolera, né, nem doses baixas desses medicamentos. Hoje não, temos antidepressivo da classe dos inibidores da recaptação da serotonina e outras classes, muito mais modernos e seguros para um tratamento eficaz e seguro, que isso é uma balança importante de qualquer tratamento para o idoso, eficácia e segurança. Hoje nós temos como dispor de medicamentos que têm eficácia e têm segurança. E volto a frisar essa questão que é fundamental para a sociedade, para que as pessoas entendam que tratar transtorno de humor, tratar transtorno de ansiedade, tratar os quadros depressivos de uma forma geral, não é igual a usar medicamentos que viciam, medicamentos tarja preta, enfim, existe toda uma questão de preconceito em relação a medicamentos psicoativos, mas nem todos são iguais. Existem medicamentos seguros, né, e sem riscos maiores, e existem aqueles que têm muito risco, principalmente para o idoso. E ainda, infelizmente, ainda é uma realidade o uso de alguns desses medicamentos não apropriados, com risco aumentado, inclusive, de você cobrir uma coisa e descobrir outra, quando tentar tratar sintomas de insônia e ansiedade e aumentar risco de queda, falha de memória, demência, fraturas, enfim. A psiquiatria e a geriatria trabalham com o que se chama de medicamentos alternativos, medicamentos naturais, coisas assim, ou não? É alopatia mesmo? Não. Na verdade, a gente usa mais essa questão mesmo do medicamento, né? Isso que tem comprovação científica, isso que está bem estabelecido na literatura. Né? Infelizmente, a gente não tem esse hábito, né, como conduta. Nem a geriatria? Essa é uma questão importante também que seja colocada, porque assim, a questão do uso do medicamento alopático, ou de um fitoterápico, de um medicamento alternativo, não é simplesmente porque o alopático versus o fitoterápico. A questão aí é o que tem evidência versus o que não tem evidência. Né? Se houver evidência de algum tratamento alternativo do ponto de vista
de desfechos clínicos importantes, de você diminuir morbidade, sintomas, mortalidade, seja em depressão ou qualquer outra coisa, é válido. Mas a questão principal não é alopático versus homeopático, fitoterápico versus drogas da indústria farmacêutica em geral. A questão principal é evidência científica. Aí eu estou imaginando que na terceira idade, ser ouvido talvez tenha um peso muito maior, por conta mesmo dessa diminuição da vida social, da solidão. Sim. Então, ser ouvido é quase curativo, não é não? Esse é um dos princípios do tratamento da depressão e de tantas outras doenças pelo olhar da psicoterapia, né? E no caso, especificamente, da experiência do Libertas com psicoterapia corporal. Então, a gente trabalha com dois caminhos, né? O caminho dessa escuta, né? Uma escuta clínica, uma escuta acolhedora, que faça com que a própria pessoa vá também reconstruindo as suas lembranças, suas experiências de vida e tentando dar um novo significado para, no caso, do envelhecimento. E uma outra questão importantíssima também, que é o trabalho corporal, que é incentivar uma respiração profunda e suave, a movimentação do corpo, né? Exatamente para, ao movimentar o corpo e ao respirar melhor, eu vou desbloquear pontos de tensão energética que também podem desencadear um estado depressivo. Atividade física. E aí tô fugindo um pouco do que foi colocado aqui, dessa coisa da respiração. Estou falando atividade física regular, nadar, dançar, malhar na academia. A atividade física ela é muito bem-vinda, mas muitas vezes a gente precisa melhorar o quadro de depressão, né, para o paciente ele ter interesse de ir, ter motivação para procurar uma atividade física. Então, muitas vezes a gente não deve, às vezes o familiar pergunta, né? A gente deve forçar ele a fazer uma atividade física, a gente deve exigir, não, a gente não deve fazer isso. Muitas vezes a gente tem que melhorar o quadro de depressão para que ele passe a ter uma energia, passe a ter uma motivação para procurar uma atividade física. Mas é muito bem-vinda, tá? A atividade física. E é muito interessante essa questão, assim, quando, a gente falou há pouco em evidência científica, assim, quando evidência científica em relação ao uso de medicamento ou qualquer tratamento, não é só a droga ou o medicamento, a gente tem evidência científica robusta hoje, suficiente para dizer que a atividade física tanto serve para prevenir quanto para tratar a depressão. Adjuvantemente, dentro de todo o contexto da psicoterapia, atividade física, medicamento, mas a gente tem evidência científica que a psicoterapia é importante, de que a atividade física é importante, de que tais medicamentos estudados são importantes, né? Agora, essa questão, como o Frederico colocou há pouco, é fundamental. Qualquer desses tratamentos que requer o paciente sair de casa, ser proativo, participar socialmente, fazer uma atividade física, às vezes até conseguir mesmo até uma psicoterapia, requer que ele tenha um mínimo de melhora para conseguir aderir ao tratamento, senão não vai. Alguma evidência científica relacionada à alimentação, quer dizer, uma alimentação orientada, mas bem cuidada ao longo dos anos, poderia ser preventiva? Pode ser preventivo, assim, a alimentação balanceada, a dieta bem cuidada, bem organizada, bem balanceada, é importante e preventivo para várias doenças de uma forma geral, principalmente para as chamadas doenças cardiovasculares. Então, esse cuidado com a dieta, gordura boa, gordura ruim, a questão do sódio e da pressão, é importante para isso. E se torna importante também para a depressão, consequentemente, porque, principalmente nos idosos, como a gente falou há pouco, a questão da organicidade, de doenças cerebrais que podem ser também vasculares, tem um peso importante no desencadeamento ou de causa de doenças neuropsiquiátricas, seja depressão, seja demência por doença de Alzheimer, seja demência vascular, seja qualquer uma doença dessa, tem uma relação muito grande na população idosa com doenças
crônicas e vasculares é uma delas. Consequentemente, a dieta é importante. Alguma associação alcoolismo, depressão? Sim, os alcoolistas, né, eles estão mais sujeitos, né, a apresentar, inclusive o álcool, quando ele é usado inicialmente, né, ele causa aquele efeito da euforia, né, mas logo em seguida ele vai vir algo que simula, né, sintomas depressivos. E a partir do momento que isso torna-se um uso crônico, essa pessoa ela está mais suscetível, é como se ela retroalimentasse esse processo da depressão, né? E eu acho que outra causa também que a gente devia falar um pouquinho é a questão do suicídio, né, nos idosos, né? Que se a gente for mensurar, né, em torno de 20% desses suicídios que eles são, vamos dizer assim, que resulte, né, que seja efetivo, 20% deles são praticados por idosos, né? Então os idosos, eles a gente tem que estar alerta para isso, tem que cuidar muito, está associado a um quadro de depressão, né? Então, muitas vezes, aquele contato inicial com o profissional, muitas vezes, aquele é o único momento que a gente tem, né? Para tentar diagnosticar, tratar uma depressão e evitar essa perda do idoso, né? Existe algum estudo de mapeamento da depressão por países, quer dizer, quadros mais acentuados em determinados países, quadros mais brandos em outros, e aí tentar se fazer um estudo, um mapeamento, por que essas diferenças existem, ou não, é uma situação mais ou menos homogênea? Não existe heterogeneidade na apresentação, nos quadros em alguns países. A gente até viu algumas vezes, tem um projeto de um psiquiatra que trabalha muito com neuropsiquiatria geriátrica no Rio de Janeiro, Gerson Lax, que já está na 4ª edição de uma parceria de encontros e workshops e congressos do Brasil com a Noruega, né? Brasil e Noruega. E a gente vê lá que nos países escandinavos existem algumas diferenças. Por exemplo, a gente citou aqui no início do programa, o psiquiatra Frederico Maciel, que a depressão maior é até mais prevalente no adulto jovem, a despeito do que a gente possa pensar até diferente do que no idoso. A gente imagina, embora transtorno de humor de uma forma geral é mais comum no idoso, o peso principal aí da maior quantidade de transtorno do humor do idoso são as chamadas depressões menores ou sintomas depressivos que não fecha critério para depressão, que aí é muito frequente e pode chegar aí a 8, 15, às vezes alguns estudos quase 20% da população idosa, enquanto depressão maior. Isso é alguns estudos que nós temos na América do Norte, aqui no Brasil, mostrando isso, mas tem alguns estudos, por exemplo, escandinavos, que mostram até depressão maior sendo um pouco mais frequente ou parecido no idoso do que se encontra no adulto jovem. Enfim, então existem algumas peculiaridades e diferenças de acordo com o local do mundo. Última pergunta para a gente terminar o programa. Namorar ajuda? Ajuda? Pode ajudar a tirar o idoso de um quadro depressivo? Se o namoro for uma escolha do idoso, né, uma opção, e se tiver um retorno positivo, de bem-estar, né, de troca afetiva, claro que sim. Namorar em qualquer idade, se for nessas condições, vai fazer bem. Inclusive, é uma queixa, né, do idoso, que é a redução da libido, né? Então, isso vem para a gente no consultório, sim. Muitas vezes a gente tem que orientar, né? Então, faz bem, sim, namorar e protege. E aí não teria um outro complicador também, quer dizer, muitas vezes a quantidade de remédios que o idoso tem que tomar não pode inibir a libido? Pode? Pode. Em torno de 58%, né, dos antidepressivos que a gente prescreve, eles podem se tornar uma queixa, né, para o paciente, que é a redução da libido. Né? Então, é prevalente, né, mas a gente tem que também pesar os benefícios, né, que vêm associados. Né? Inclusive, até porque assim, a depressão em si pode influenciar negativamente na libido e na sexualidade de uma forma geral. E alguns dos tratamentos também podem. Então, a gente tem que encontrar aí, né, um equilíbrio entre o tratamento, o tipo de tratamento, a droga escolhida, a reavaliação do tipo de medicamento que está usando
e o próprio processo da depressão influenciando nisso aí. Boa noite, acabou nosso tempo. Muito obrigada. Obrigado. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.